Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Andando Por Aí. E hoje o nosso vídeo é um pouco diferente, tá? A gente está saindo um pouquinho aí das mediações da região dos lagos e a gente veio aqui rapidinho fazer um bate-volta em Maricá. Maricá que nós já fizemos alguns vídeos lá atrás, né? Aqui na cidade, vídeos de percursos, né, na estrada, na RJ-106, a famosa RJ-106. E hoje a gente está aqui, ó, a gente está em Maricá, mas hoje a ideia é a gente realmente desbravar um pouquinho aqui o centro da cidade. Na verdade a gente vai sair daqui do centro e a gente vai para até o bairro Flamengo. O bairro Flamengo, que é um dos bairros mais importantes daqui de Maricá. Maricá, que é uma cidade que hoje tem uma importância muito grande no estado do Rio de Janeiro e podemos dizer assim até no Brasil, né? Porque por conta dos royalties do petróleo, é uma cidade que cresceu muito, é uma cidade que se desenvolveu demais. É claro que assim, é uma cidade que precisou crescer rápido. Tinha uma estrutura de uma cidade interiorana, para vocês terem uma ideia, até menos estrutura do que algumas cidades da região dos lagos. E ela, por conta dessa importância toda que ela ganhou, ela teve que crescer forçadamente bem rápido. Então foi feito aeroporto, né, de helicópteros, foi feito, eu acho que de pequenos também aviões, aí eu não sei direito, você que é daqui de Maricá, você pode falar pra gente, né? Foi feito vários trabalhos, né? Tem sido feito, na verdade, vários trabalhos de urbanização, de urbanismo, né? Para poder crescer, para poder fazer essa cidade ter uma estrutura melhor, uma estrutura maior, tanto que existem autarquias, né, que foram feitas para isso. Aqui eu estou praticamente na avenida principal aqui da cidade de Maricá. Vou quebrar aqui à esquerda para poder voltar aqui, para a gente ficar próximo ali daquela parte mais histórica da igreja. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Mas enfim, Maricá precisou, né, crescer rapidamente, aí criou a Sanemar, que é uma autarquia voltada para isso, para esse desenvolvimento. Realmente é uma prefeitura, um município que precisa crescer, ainda precisa muito ainda, né, de muitos avanços. Para vocês terem uma ideia, né, Maricá não tem um shopping, Maricá não tem cinema, Maricá depende muito, né, de Niterói e do Rio. Então, como hoje ela tem uma projeção, até mesmo em alguns pontos internacional, o município aqui, o governo, já há algum tempo tem entendido que precisa trazer para cá, para a cidade, avanços nessa proporção. Avanços em uma proporção mesmo gigantesca, assim, a nível internacional. É claro que Maricá não tem condições de se tornar uma metrópole internacional, né, uma capital, tipo uma capital de estado. Mas, realmente, assim, o investimento, né, o que ela ganha de royalties da Petrobras e o que ela precisa mostrar, né, de investimento, ela realmente precisa estar num patamar diferenciado de outras cidades. Então fique comigo, que você que não conhece nada de Maricá, você que já ouviu falar em Maricá, mas nunca veio, então essa é a hora de você conhecer um pouquinho de Maricá, tá certo? Bem, e se você caiu aqui de paraquedas, como eu sempre falo, se inscreve aqui no nosso canal, você vai encontrar muito material desse tipo, em especial região dos lagos, onde eu moro, em Araruama, em outras cidades ali adjacentes, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Cabo Frio. Fica com a gente que você vai sempre ficar por dentro de informações importantes para quem deseja morar na região dos lagos e também aqui em Maricá, já que é uma cidade muito importante hoje no estado do Rio e, como eu já disse, aqui no Brasil. Bem, essa avenida aqui, gente, eu vou colocar o nome, tá, dessas ruas que eu estou passando só para vocês se aterem, mas aqui é uma das ruas principais daqui da localidade. Aqui essa parede aí, né, toda pintada, é de uma escola estadual, aí é de uma escola municipal, e nós já estamos chegando aqui próximo à parte mais histórica, né, que tem o centro cultural,
que tem a Igreja Católica Matriz, né, que é um dos símbolos aqui da cidade. Enfim, esse aqui é o centrão mesmo de Maricá. Então você já vai vendo como é que Maricá é. O trânsito é bem enjoadinho, porque como eu falei, né, essas ruas aqui, essas avenidas, olha a igreja aí, essas avenidas elas não foram feitas para comportar a quantidade de carro que está recebendo. Então a quantidade de carros, a quantidade de pessoas tem feito Maricá se tornar uma cidade muito apertada, muito pequena em proporções por densidade demográfica. Então é uma cidade que urgentemente está precisando crescer muito rápido, né? E tem muita gente de fora para cá, tem muita gente que quer morar aqui por vários motivos. Maricá é conhecida por ter um governo assistencialista, né? Um governo de esquerda. Então aqui tem a sua moeda social própria, chamada Mumbuca. E a verdade é sim, que tem, não sei hoje, mas um bom tempo atrás, vinha uma galera de outras cidades, né, de cidades vizinhas, de Maricá, de São Gonçalo, de Itaboraí, pessoas com poder aquisitivo mais baixo, que vinham para cá também para poder conseguir um pouquinho aí desses benefícios. Então Maricá por muito tempo ficou sendo conhecido por ser uma cidade muito assistencialista. E é uma cidade que realmente você vê. Eu não tenho ligação nenhuma com prefeituras, com governos nenhum. Eu sou bem neutro nessa questão, mas a gente vê realmente que existe as mãos assim do governo municipal de uma maneira muito forte, muito incisiva também aqui no município. Para vocês terem uma ideia, aqui é um dos poucos municípios do Brasil que tem transporte municipal gratuito, que são os chamados vermelhinhos. Então, assim, as ruas são todas assim, tá vendo? Ciclovia, ciclofaixa, né, que se fala. Aqui a gente está passando perto do hospital municipal, tá? A gente vai virar aqui à esquerda. Isso aí é o hospital do município mesmo. Tem um outro hospital na estrada e tem esse aqui que é um hospital de grande porte, né, podemos dizer assim. É o Conde, Hospital Conde, né? Conde Modesto. E essa aqui é mais uma via. A gente na verdade voltou àquela primeira via que quando eu saí do mercado. E como sempre, muito carro, como sempre, muitos veículos o tempo todo. E hoje Maricá tem esse trabalho, o governo de Maricá tem então essa missão de transformar essa cidade, que é uma cidade, como eu falei, com uma estrutura muito pequena, e uma grande estrutura. Isso aí é o Cine Renfil, à minha esquerda aí. É o cinema, eu falei que não tinha cinema, né? Esse aí é um cinema municipal. Só que aí passam filmes nacionais, né? Não é um cinema comercial como a gente está acostumado, né? Inclusive eu tinha falado de shopping, né? Que Maricá não tem shopping, mas já existem estudos, né, sobre um terreno, né, um espaço para se construir um shopping. Então, aos poucos, todos esses desafios que o município tem de fazer essa cidade se tornar uma metrópole, eles estão tentando fazer, né, aos poucos. Então, daquele lugarejo, né, bem pequenininho, que dependia de Niterói para tudo, hoje você já tem uma cidade que já tem bastante coisas próprias. Daqui a pouquinho eu já vou falar com relação à moradia, porque eu sei que muita gente que entra aqui no nosso canal é para saber sobre isso, né? Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre moradia, aluguéis, como é que o mercado imobiliário na cidade de Maricá. Bom, isso aqui, gente, é o centro, tá? Eu vou daqui a pouco subir ali para mostrar para vocês uma outra parte também que é muito importante aqui do centro, que é próximo à rodoviária de Maricá. E de lá tem ônibus para vários lugares aqui, né? Para São Gonçalo, para Niterói, para o Rio, para alguns locais, né, do Rio. Então é um lugar muito importante, inclusive tem muitas lojas. Olha aí, chegamos aqui, essa parte. Esse aí é um shoppingzinho que tem, tá? Mas é um centro comercial, né? Tem academia, tem algumas lojas, farmácias,
mais à frente ali de azul, ó, aquela estrutura azul ali é a rodoviária. Essa parte é muito bonitinha. É uma coisa que a gente não pode negar, né? Que Maricá, falando de um ponto de vista urbanístico, está muito desenvolvido. Você não vê praticamente aqui, pelo menos nas mediações do centro, você não vê ruas de chão. Olha a rodoviária aí, muita gente, né? E essas vans aí, ó, também aceitam algumas aceitam a gratuidade, tá? Igual os ônibus. São aí eu não sei se chamam de vermelhinhas. Não, acho que vermelhinhas são as bicicletas. Tem os vermelhinhos que são os ônibus e as vermelhinhas são as bicicletas. Mas essas vans aí também estão aceitando gratuidade municipal. Bem, esse prédio aí é um dos polos da Universidade de Vassouras, né? Maricá tem, no presente momento, uma universidade particular, privada, que é a Univassouras, essa aí, à minha direita. E agora também, recentemente, veio um polo também da Estácio, né, da Universidade de Estácio, vindo aqui para a cidade. E essas aqui são as ruas aqui, né, das mediações do centro. A gente está indo sentido o bairro do Flamengo, que é um bairro muito importante. E eu não sei se vocês sabem, mas tem um outro polo da Univassouras lá no bairro do Flamengo. E lá nesse polo tem um núcleo, né, da área da saúde, que aqui a Univassouras ministra o curso de medicina, que é um grande avanço aqui para a cidade de Maricá, que é a questão do projeto Passaporte Universitário, que é um projeto muito bacana. Talvez de todos os projetos, esse para mim é um dos melhores, porque esse de fato prepara o jovem, né, maricaense a não depender de moeda social no futuro, a não depender tanto do governo. Então, realmente é um projeto muito legal aqui do município. Aquilo, né, gente? Aquilo que é bom, a gente tem que realmente aplaudir. Quando é para criticar, a gente tem que criticar, mas quando é para elogiar, a gente tem que elogiar, né, gente? Não podemos ser hipócritas. Como eu falei, eu sou neutro, não tenho lados, né, na política, mas quando você vê a política, né, o político fazendo pelo povo, a gente tem que realmente elogiar, né, o trabalho. Então aqui a gente está indo em direção ao bairro Flamengo. É um bairro com muitos condomínios, tá? Muitos condomínios, porque muitas pessoas que vêm para cá têm um certo poder aquisitivo e moram em condomínios, tá? Por quê? Porque Maricá, como eu falei, é uma cidade que está crescendo agora. Então é uma cidade que não tem nem a estrutura de saneamento básico dela ainda é muito antiga. Muitos locais ainda não tem esgoto direito. Olha só, para vocês verem aqui o condomínio, ó. Muito bonito, né? Condomínio Monte Verde. Então, como não tem esgoto direito em muitos bairros, então você vir para cá tem que, a pessoa às vezes quer vir a trabalho e tal, então às vezes precisa de um local com uma certa estrutura, né? Então vim para condomínios. E esse bairro aqui é um dos melhores bairros, tá? Porque é praticamente no centro da cidade. Vocês viram, a gente estava ainda há pouco na rodoviária e agora a gente já está aqui indo para o bairro do Flamengo. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre valores, tá? Olha, valores de casas, de imóveis no centro de Maricá. Bom, como vocês estão vendo, é uma cidade que está crescendo muito. Então você encontra no centro de Maricá imóveis de 2 quartos entre 350 mil a 550 mil, tá? Em casas de médio padrão, casas sem muita, não tão grandes assim, casas boas, mas não tão gourmetizadas, podemos dizer assim. Isso porque realmente o centro tem tudo praticamente da cidade está no centro, né? Então por isso que a casa é mais valorizada. Você encontra casas de 1 quarto até, você consegue encontrar 220 mil reais, você consegue encontrar. Eu vi alguns sites de imobiliárias que você consegue encontrar nesse valor. Então realmente é bem um pouco mais caro. Olha só, gente, isso aí é um ginásio poliesportivo muito legal, ó, aqui no Flamengo, muito bonito, né? Aqui
tem projeto com os idosos, com as crianças, é muito legal. Já no Flamengo, casa com 2 quartos você encontra entre 280 mil, que é o menor valor que eu vi, até 450 mil, ok? Casa de 2 quartos. Olha aí o polo aí que eu falei da universidade, não, Faculdade de Ciências Médicas. É aí esse prédio aí que você tem os alunos de medicina. E como eu falei, muitos alunos ingressam aqui de graça, tá? Gratuitamente. Isso é muito legal, né? Voltando a falar sobre valores, né, de imóveis, e você encontra casas aqui também, casas já com área gourmet, um pouco mais maiores, né, com espaços maiores, em até 650 mil. Claro que existem em ambos os bairros que eu falei, tanto no centro como no Flamengo, casas que são maiores e casas que são mais caras, casas até com valores milionários, tá? Que passa aí dos 6 dígitos facilmente, entendeu? Mas é isso, gente, a parte de valores de imóveis, quem quiser comprar. Agora, a gente não se assuste, tem casas com 1 quarto no centro de Maricá, eu encontrei entre 1.500 a 2.200, é bem puxado mesmo. E de 2 quartos, entre 2.400 a 3.500. No Flamengo, 1 quarto entre 1.200 a 1.800. Essas pessoas. E 2 quartos entre 1.800 a 2.600. E elas não. Bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E em breve nós vamos fazer mais vídeos aqui no Maricá, tá certo? Elas têm dinheiro, Forte mas abraço. elas não são prósperas. Até um